Olá a todos, tudo bem com vocês? Olá, doutora Boa Elba, tarde, tudo bem? Andréia. Tudo bem com você? Tudo bem. Pessoal, eu estou aqui hoje com a Elbelena Cardoso de Oliveira Alves. A Elbelena, ela é nascida em Maceió, em Alagoas. Ela vive e trabalha em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é advogada mediadora no Brasil e em Portugal e é especialista em comunicação não violenta. Ela adora cafés, vinhos, músicas e girassóis. É tia apaixonada pelas sobrinhas, Isadora e Luísa. Gosta de desafios. Já fez rádio, TV, já teve coluna musical em jornais e ensaiou passos como DJ. É um belo currículo. Bem-vinda, Elba. Muito Aqui obrigada, muito obrigada pelo convite. Fico honrada em conversar com você sobre esse tema tão maravilhoso e que se eu é abre em que tantas portas. eu é que fico honrada em nome da ACA. Eu agradeço a sua participação aqui conosco. E esse vídeo ele faz parte do Aqua Integra, né? O que é a Aqua Integra? A Aqua Integra é uma série de vídeos e podcasts que nós estamos fazendo, trazendo todas as possibilidades dentro de terapias ou dentro de outros nichos profissionais que possam conversar com a questão da terapia floral, e, em específico, com os compostos da água. Então, nós trazemos esses diálogos para poder integrar estes assuntos e trazer também os benefícios que os compostos da água podem nos trazer no dia a dia. Então, hoje, a nossa convidada Elba, doutora Elba Helena Cardoso de Oliveira Alves, vai trazer a sua experiência sobre mediação, sobre a comunicação não violenta. E nós também vamos trazer aqui os compostos da Aqua, em especial o composto Relações, que trabalha também as emoções das pessoas para que elas possam estar de bem com elas possam, então, facilitar também o diálogo. Então, nós vamos ter um bate-papo aqui bem gostoso, uma hora a doutora Elba vai falar, uma outra hora eu vou falar, e a gente vai conversando aqui. Então, doutora Elba, me fala um pouquinho do seu trabalho, me fala um pouquinho de como que você iniciou nesse nicho da advocacia, né? E os seus, como é que está hoje, como estão hoje esses diálogos, como eles estão acontecendo? Se isso já melhorou, se isso ainda tem muito por caminhar? Diga lá, doutora Elba. Primeiro de tudo, mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde aos seus ouvintes, as pessoas que estão assistindo, que estarão lá para frente assistindo a esse vídeo. E, por favor, deixemos de formalidade, pode me chamar de Elba, não há necessidade desse doutora antes das apresentações. Muito bem, deixa eu começar pelo fim. Como é que nós estamos hoje em relação aos diálogos? O que eu percebo pelas palestras que faço, pelas palestras das quais eu participo e com as pessoas com as quais eu interajo, que o mundo, e não podemos deixar de fora o mundo jurídico, ele está sedento por diálogos. Se nós formos pensar em números, nós temos aí uma justiça abarrotada de processos. Nós temos processos consideravelmente simples que levam 5, 6, 7 anos para ter uma sentença em primeiro grau. Nós temos questões familiares, quando você precisa de uma liminar para uma concessão de alimentos, você demora 2, 3 meses para ter uma liminar de um juiz a respeito de alguma coisa que precisa ser de efeito imediato. Então, eu tenho percebido que as pessoas estão sedentas realmente por diálogos. E se a gente for analisar as questões postas à baila do judiciário, postas sobre a luz do judiciário, muitas delas, elas carecem apenas de uma boa conversa. A espiral de conflito, ela é como uma fagulha. Ela vem quando você sequer imagina, já está criada toda aquela situação desagradável e é rompida a comunicação. A gente sabe muito bem que as pessoas que nos rodeiam nem sempre têm o preparo
para colocar panos quentes em cima de um conflito. A gente encontra com muito mais facilidade pessoas dispostas a jogar aquele galão de gasolina em cima das nossas dores do que efetivamente jogar algum tipo de bálsamo. Então, o que a gente vê em situações de rupturas de casamento, rupturas societárias, rupturas comerciais, desacordos comerciais, enfim, o que quer que seja motivo de desavença, a gente vê ao nosso entorno as pessoas querendo colocar muito fogo em cima disso. Claro que não é uma regra, mas a grande maioria das situações acontece dessa forma. E aí a espiral de conflito vai crescendo. A partir do momento que a gente pode identificar isso, a gente tem que, nós mediadores e advogados colaborativos, que é uma tribo também que eu integro, a gente tem que chamar as pessoas à razão. Como? Com a utilização de uma fala prospectiva, com a utilização de perguntas abertas, que ponham aquelas pessoas a pensar, que levem as pessoas a refletir. A reflexão, ela nada mais é do que um olhar para dentro. E aí, eu vou lançar uma pergunta. Se aquela pessoa que a gente está chamando para olhar para dentro, só ver dentro de si fagulhas e erros de comunicação, de que modo ela vai de que modo ela vai se mostrar para o mundo exterior? Ela vai se mostrar com fagulhas e erros de comunicação. Aí você falou sobre a questão dos compostos aqua. Eu digo, sem medo de ser feliz, eu sou usuária contumaz dos compostos aqua. E aqui eu não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada para falar isso. Eu estou dizendo, de um depoimento muito espontâneo, que me fazem muito bem. E me fazem bem a ponto de eu lançar mão da utilização desses compostos, claro, com a indicação de quem conhece, que no caso é a Andréia, para quando eu vou conversar com clientes em situações mais espinhosas ou quando eu ainda vou fazer as mediações. Entendeu? Porque a gente acaba ficando com os canais abertos e nós somos alvos, mediadores, nós mediadores, acabamos por nos tornarmos alvo daquela mágoa, daquela dor, daquela agonia, daquela decepção, entendeu? E muitas vezes eu percebo, no apanhar das ideias, que as pessoas não estão ali preparadas, elas não estão em tratamento. E eu não digo tratamento medicamentoso, eu digo tratamento de uma terapia alternativa. Como é uma questão alternativa, os meios alternativos de solução de conflitos, que é mediação, conciliação, a própria arbitragem, ok, mas a negociação, sabe? São coisas que as pessoas acabam, por mero desconhecimento, ou muitas vezes por preguiça, de tomar para si o poder da decisão das suas questões, e acabam por delegar a outras pessoas, que são os juízes, são os árbitros, etc. E essas pessoas, muitas vezes, não estão também em paz consigo, não estão tranquilas, não estão com o mar dentro de si. Quando estão com o mar revolto, uma confusão danada, aí vem uma onda que sobrepõe a outra, trazendo ainda mais conflitos. Então, é muito importante que todos nós paremos para observar o nosso entorno e entender que muitas das questões, muitas das relações cotidianas, elas podem ser levadas de uma maneira muito melhor e muito mais especial. Então, o que me trouxe a esse caminho todo, e todas essas conclusões que eu deixo aqui, foi justamente a grande paixão que eu tenho pela conversa, pela comunicação, a grande paixão que eu tenho por conhecer pessoas. Todo mundo pergunta, você poderia ser repórter, porque quando eu conheço alguém, eu acabo entrando em um hall de perguntas, porque eu gosto muito de conhecer as pessoas. E eu sempre tive uma facilidade muito grande nas minhas comunicações, onde as pessoas, quando viam, já estavam se abrindo, conversando, colocando as suas maiores intimidades e tal. E eu sempre tive, desde que muito pequena era, o princípio da confidencialidade, que hoje norteia a mediação, sempre norteou a mediação. Então, eu nunca levo
para aquele outro o que aquele anterior me disse, e assim sucessivamente. Então, eu comecei a aplicar todas essas questões, toda essa minha maneira genuína de ser, eu comecei a aplicar na minha advocacia. E foi quando, assim, de maneira intuitiva, e comecei a colher bons resultados. Algumas pessoas torciam o nariz, né, doutora, a senhora não é de combate, a senhora não é de briga, a senhora não, sou, se precisar brigar, a gente briga. Mas a gente briga com uma maneira interessante de brigar. Ninguém precisa ofender o outro, ninguém precisa, sabe, ser grosseiro, ninguém precisa. Você pode arguir o seu direito com uma maneira muito clara para falar. E aí, eu fui ao congresso do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. E lá eu tive o meu primeiro contato com a mediação em si e com as práticas colaborativas. Esse congresso foi em Belo Horizonte, há uns anos atrás, uns 12, 13 ou 14 anos atrás. O meu primeiro congresso por lá. E aí eu voltei alucinada. Falei, eu preciso começar a me especializar nisso. É realmente a ideia da minha advocacia. É a ideia que eu quero trazer para o meu trabalho que eu tanto amo. E comecei a fazer os cursos. Comecei a buscar os cursos aqui no Brasil, a buscar os cursos fora do Brasil, a buscar extensões, a buscar especializações, as pós-graduações, enfim. E a partir daí a coisa foi fluindo de uma maneira tal que hoje eu tenho uma rede muito sóbria e muito forte, sabe, de comunicação. Eu faço parte de diversas associações, eu faço parte de diversos grupos de discussão, e a nossa bandeira realmente é levar a ideia de um bom diálogo, de uma boa conversa. Agora, claro, a gente precisa estar bem, estar tratada, se enxergar, se entender, para poder levar ao outro essa mesma bandeira do tratamento, do enxergar e do autoentendimento. Você vê, é muito interessante essa sua abordagem, né? E essa história também, esse caminhar, né? Foi te levando para esse lugar aí tão interessante que eu conheço a Elba há muito tempo e sei que realmente isso é um dom que ela tem de trazer mediações, né? Conversas. Agora, realmente, o quão melhor seria e o quanto essa justiça nossa também poderia estar, né? Menos lotada de processos se nós pudéssemos realmente olhar para nós mesmos, né? E para trazer, enxergar esse diálogo em primeiro interno, como você disse, porque se a pessoa está em confusão interna, ela só vai poder compartilhar aquela mesma confusão. Ela não tem recursos, ela não tem condições de compartilhar, por exemplo, empatia, compaixão. Como ela vai compartilhar se ela não tem isso, né, dentro dela? Então, esse é um dos aspectos que a gente traz bastante no composto relações. E a gente traz outros compostos, como você mesmo disse aí, né? Que o mediador, talvez ele já tenha esse dom, isso seja intrínseco, que ele precise usar, de repente, um outro composto, um aqua-escudo, alguma coisa assim, que vá até blindar para que ele não entre dentro daquela bolha, vamos dizer assim, de conflitos, para que ele não seja ali infectado por aquelas informações, porque geralmente, lógico que em casos, por exemplo, de separação, você não tem, se estão ali discutindo um caso muito difícil, você não tem ali bons sentimentos. Exato. A gente vai ter raiva, a gente vai ter, né, as pessoas vão ter ali mágoas, raivas e uma série de coisas. Então, quando a gente chega para dialogar com alguém, se a gente tiver com os recursos internos em equilíbrio, que eu chamo assim, nós temos equipes internas, né? Uma equipe colabora com a outra, assim como você está dentro de uma equipe, que uma pessoa está colaborando com você, uma outra pessoa está colaborando, nós temos isso dentro de nós também. E muitas vezes essas partes do nosso self, elas estão todas brigando entre elas. E entra a questão, né, desse composto relações e de uma série de outras coisas que podem ajudar muito. Por exemplo, eu gostaria que você desse exemplo
de, das questões ligadas à mediação de sucesso que você conseguiu obter sobre as separações, né, conjugais. Quais foram essas situações de sucesso e quais foram as questões que foram ali extremamente importantes nas viradas de chaves nesses diálogos? Na verdade, assim, eu vou para responder a sua pergunta, eu vou precisar fazer uma breve explicação sobre como funciona a mediação. A mediação, assim, nós mediadores, nós temos uma formação que é bastante longa, onde nós aprendemos a lidar com ferramentas que são nada mais, nada menos do que instrumentos facilitadores da construção de um diálogo, da construção de pontes. Então, o mediador correto, o mediador sério, o mediador que está imbuído do seu mistério, ele não faz julgamento de absolutamente nada, ele não analisa nenhum tipo de documento e ele não pode tomar partido de A, B ou C. Na verdade, nós estamos ali com o intuito de analisando aquela situação, aquele cenário, de acordo com a fala inicial da pessoa que procurou a mediação, porque existe uma regra. Se o João foi quem procurou a mediação, ele é o primeiro a falar, depois a Maria, depois vem o João novamente, depois parte-se para uma sessão individual, se o caso assim requerer, para sessões complementares e etc. Então, a gente tem, neste mapeamento do conflito, vamos colocar, como você disse, uma separação. O que normalmente se tem numa separação? Pelo menos os casos mais recentes com os quais eu lidei. Havia traição, havia alguma coisa de desídia uma desídia em relação ao cuidado com os filhos e muitas coisas ligadas ao patrimônio, ligadas à pensão alimentícia, não é? Que é uma obrigação que todos sabemos que compete a ambos os pais. Normalmente, as mulheres são as partes mais frágeis dessa relação. Muitas delas acabam se dedicando à família, à construção familiar, abdicam do seu trabalho, abdicam do seu sucesso e estão, muitas vezes, naquela sessão de mediação, demonstrando a maior vulnerabilidade. Então, qual é o meu papel? O meu papel é tentar fazer com que aquelas pessoas possam encontrar, primeiramente, o ponto de união. O que nós temos aqui? A gente procura, através das perguntas abertas, entender. O que nós temos aqui? Nós temos o filho. O filho é comum ao pai e à mãe. E se a conjugalidade termina, a parentalidade ela não termina. A parentalidade ela vai para todo sempre, amém. Então, a gente procura demonstrar para aquelas pessoas que nós temos que ter uma visão prospectiva para que elas busquem daqui para frente e não olhem mais para trás a melhor solução para si e para os seus filhos, para si e para os bens que ali eles têm que dividir, para si e para as outras questões que envolvam essa separação. Então, muitas vezes as pessoas chegam com braços cruzados, a linguagem corporal muito veemente, né? Muito clara, com o senho franzido ou monossilábicas e saem de lá. Não raras vezes as pessoas acabam chorando, tanto é verdade que nós temos ali na mesa, sempre em cima da mesa, um conjunto de lenços para que as pessoas, ao chorarem, possam, enfim, se recompor, né? Então, é muito importante quando a gente observa essa ideia, perdão, essa postura, e quando a gente vê que ao final da mediação, muito embora o acordo não tenha sido celebrado em 100%, as pessoas conseguem resolver 20% das questões, 30% das questões, 40% das questões. É uma grande vitória. E mesmo que elas não consigam fazer um acordo, que a questão vá para o judiciário, também é considerado uma grande vitória, porque a grande ideia da mediação não está centrada na conclusão mediante acordo, está centrada na possibilidade das pessoas retomarem o diálogo. E não raras vezes, num primeiro momento, as pessoas não fazem, e às vezes chegam na mediação judicial
e acabam, sim, tendo a oportunidade de fazer os acordos. Então, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua maneira de funcionar. Então, os casos de sucesso normalmente são, para mim, quando as pessoas acabam por empenhar esforços para resolver as suas questões e sair de lá com menos dor possível. Muito legal, né? E a gente pode perceber uma coisa, né? Eu estou te ouvindo e estou aqui pensando. Eu falei, nossa, como tudo se conecta e como tudo tem uma ligação, porque a mediação, ela traz questões, essas questões que você veio falando. Em primeiro lugar, você se posiciona ali sem julgamento. Exatamente. Você não pode julgar, né? Porque é o quê? E eu lembrei imediatamente de uma essência da Aqua, que é a essência do Rio Formosinho, que ela é a essência do não julgamento. Olha isso, que legal. Essa eu não conheço, hein? Inclusive, acabei de ter um insight. Eu vou inserir essa essência no composto Relações. Maravilha. Porque é exatamente isso, entende? Olha como tudo se conecta. Exato. O não julgamento, ele flui, né? Ele solta a questão, né? E uma outra questão que você trouxe aí, que é totalmente terapêutica, é a questão de você chamar a atenção para os filhos, né? Exato. Chamar a atenção do casal, enfim, para os filhos. Isso tem tudo a ver, porque você imagina, aí a gente tem um desdobramento de questões que nós já vamos estar falando ou de crianças ou de filhos mais crescidos, mas nós vamos estar falando de crianças que vão ser melhores pessoas, porque não é porque os pais estão se separando que elas precisam sentir essa cisão dentro delas. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é como também a gente trabalha, né? A gente trabalha isso em pertencimento, trazendo essências de pertencimento. E o composto Relações, ele também traz essa junção de novo, porque muitas vezes esses pais que estão aí em conflitos, a grande maioria, eu acho, acredito, eles também estão se sentindo, né, separados de si e muitas vezes até por outras separações do passado. Exatamente. Né? Então, assim, a mediação, ela vem muito como uma terapia, né? Ela vem, não é à toa que terapeutas, que advogados estão fazendo algumas formações. As constelações sistêmicas familiares entraram, né, dentro do judiciário, né? E eu vejo assim que isso faz muito sentido. Como isso, né, do advogado, do judiciário, está ligado com as questões também terapêuticas, e como a gente pode auxiliar, e como vocês, mediadores, trabalham, então, como terapeutas também. Né? São terapeutas com uma formação diferenciada, mas com um único propósito. Na verdade, a questão da terapia, ela acaba não entrando porque nós não aconselhamos, na verdade. A gente faz algo como geração de opções, mas eu acho que há uma coisa, talvez uma interligação com a terapia, eu vou falar num caso meu, que eu acabo me envolvendo muito. Então, eu preciso me envolvendo assim, sem, claro, demonstrar, mas é algo que me deixa absolutamente exaurida. Ao final do dia, eu estou ali, a impressão que dá realmente é que aquela energia foi toda, veio toda, eu me sinto em estação repetidora, sabe? Então, eu chego assim, morta de cansada, muitas vezes com dores no corpo, porque as situações são pesadas. E quando você trabalha com a mediação, e vamos colocar um ponto aqui mais específico dentro das relações familiares, você tem ali, antes de mais nada, o desfazimento de um sonho. Porque todas as pessoas, ao se juntarem, seja de que forma for, seja qual for o tipo de família que você tenha, uma família heteroafetiva, homoafetiva, uma família plural, família mosaico, família multiespécie, o que quer que seja, porque hoje nós temos tantas variáveis, o que nasce, a gota inicial,
é o sonho. Normalmente é movido por um amor, normalmente é movido por um desejo, o desejo de formar uma família, o desejo de ter alguém, o desejo de construir uma casa. Enfim, são sentimentos muito humanos e que eles não podem, na minha opinião, ser simplesmente desconsiderados e levados à categoria de números estatísticos. A gente tem que trabalhar realmente, porque cada pessoa lida de uma maneira com a perda. Cada pessoa lida de uma maneira com a traição. Existem pessoas que se fecham, existem pessoas que deprimem, existem pessoas que partem para a violência, existem pessoas que têm, assim, que somem no mundo. Enfim, a gente tem que aprender realmente a entender e, antes de qualquer coisa, por meio, volto a dizer, das ferramentas que nós temos, trazer essa pessoa para o centro, fazendo com que ela responda através de perguntas feitas de maneira aberta, que ela possa refletir. A repetição da fala dela por nós, mediadores, também é uma ferramenta muito boa. A partir do momento que a pessoa, quando escuta o que ela disse, entra de uma maneira diferente. A técnica do silêncio é fantástica também, entendeu? Às vezes a gente não... Até nas nossas relações, as minhas relações pessoais, elas mudaram muito a partir do momento que eu consegui entender que muitas vezes ficar quieta é uma resposta. Ficar quieta é terapia também, entendeu? Então, assim, as pessoas acabam não tendo, acabam cultivando aquele cérebro de jacaré, como eu digo. Então, recebeu, a coisa já parte, já pega na jugular, já vai querendo arrancar, enfim. E essa não é o ideal, entendeu? Esse não é o ideal. E para isso acontecer, a gente precisa realmente termos cada vez mais pessoas, aspas, tratadas, advogados que tenham esse viés, advogados que sejam amigos do diálogo, advogados que respeitem a mediação, advogados que se deem para dar o suporte jurídico para aquela pessoa que está ali na mediação, advogados que deixem de ser protagonistas naquela sessão para dar protagonismo a quem é detentor da causa. Sabe? A maioria das pessoas acaba tendo, eu já vi, não a maioria, mas muitos advogados acabam se achando, assim, partem para infantilizar o cliente, sem levar em consideração o que ele quer, o que ele deseja, o que ele espera. Ah, não, a lei é assim, então nós vamos fazer isso, assim, assado, assado, assado. E a gente tem que dar voz à pessoa, ninguém é bobinho. As pessoas têm sentimentos, as pessoas têm sonhos desfeitos, têm planos que gostaria de concretizar. Então, a gente tem que dar voz a essas pessoas, principalmente no período de dor, no período de ruptura. É quando a pessoa mais precisa de um apoio, de um arrimo, de um acalento. É, exatamente isso. Quando eu falo em terapia, né, eu falo que, não que é uma terapia específica, mas eu acredito que tem uma vertente, né, da mediação que caminha muito junto com essas questões. O advogado mediador, ele tem que ter um lado um pouco mais voltado à empatia, né? E à compaixão, eu acredito. Porque também, se ele não tiver isso, se ele for só na técnica, uma hora ou outra ele vai pisar em falso ali, porque são temas bastante... são delicados, né? Trabalhar, né, Elba, com o sentimento das pessoas nesses momentos é extremamente delicado. E por isso que eu acho por isso que eu te convidei para fazer esse vídeo, que vai fazer parte do Aqua Integra. Olha que legal. Trazendo essas informações que são importantes, né? Esse lado do direito, essa vertente do direito, ela tem muito a ver com o que a gente fala muito sobre nós. É preciso, primeiro, o advogado ter um autoconhecimento, eu acredito. Exato. Ele também tem que ter autoconhecimento, ele tem que ter capacidade de centramento, de estar centrado ali, para conseguir ouvir tudo, sem se envolver. Exatamente. E ainda dar soluções, propor soluções, né? E aí eu te indico o Aqua Escudo mesmo nas mediações, pode tomar antes, durante, e pode, inclusive, borrifar nos lugares, porque também vai ajudar, né? Porque as pessoas, elas não vêm sozinhas, né? Elas vêm com uma carga gigantesca. Exatamente. Elas vêm com um milhão atrás delas,
E nem, às vezes, depois de uma mediação, você vai ter noção do que aquelas pessoas já passaram, né? Exatamente. E não raras vezes, desculpa a interrupção, mas a gente vê assim, a gente pensa, ai, homens chorando. Eu já vi, a semana passada, um senhor de 2 metros de altura, fortão, parrudo, tal, as lágrimas, a mulher lá, impassível, e ele, sabe, chorando, feito criança. Eu falei, o senhor quer um lencinho, tal? E ele chorava. Aí, naquele momento, ele falou, né, algumas coisas ali e tal, mas assim, então, na letra fria do processo, na letra fria de uma petição, você não tem conhecimento disso, você não sabe o que está levando, qual é o grau de sofrimento, o que aquela pessoa precisa. Quisera eu poder chegar e falar, ó, toma esse composto, porque, Agora, sabe? pode colocar na água. Então, minha gente, olha só, seria maravilhoso se houvesse uma integração em relação a isso, porque as pessoas poderiam buscar esse melhor equilíbrio, sabe? É dor, porque veja, você ouvindo novamente as coisas que magoaram tanto, você ouvindo às vezes até palavras pouco elogiosas, embora a gente peça sempre, é uma das condições da mediação, que não haja gritaria, que não haja palavras de baixo calão, que haja respeito à fala da outra pessoa. Quer dizer, é um processo absolutamente educativo. Dentro da sua casa, às vezes o outro está falando, você está atropelando o camarada. Entendeu? E ali não, a gente tem uma declaração de abertura, onde a gente coloca todas as regras e as pessoas concordam. A gente pergunta, ó, vocês concordam em participar desse processo? Dessa sessão? Sim, concordamos, maravilha. Às vezes alguém sai do tom e tal, fala, olha, deixa eu falar um negocinho aqui. O senhor lembra que quando nós lemos a declaração de abertura, o senhor concordou que esperaria a fulana falar para o senhor poder falar? Que olha só que legal, na mesa, em cima da mesa, além dos lencinhos de papel, além de água, não tem café, mas sempre tem água, né? Ali e tal, você tem papel e caneta. Para que papel e caneta? Justamente para que, quando aquela outra pessoa falar, se você tiver aquele ímpeto de interromper, você, pô, pera lá, vou escrever. Nesse momento, fulaninho disse isso assim, assado, assado, e não é verdade por esse motivo, por esse motivo. Aí, na vez dela, a pessoa vai chegar e falar, ó, você falou tal coisa, não foi assim que aconteceu e tal. Quer dizer, a gente acaba ensinando boas maneiras às pessoas, porque é dito isso, você só pode participar aqui se você concordar e se comportar dessa forma. Eu já tive momentos de quase encerrar a sessão, porque as pessoas estavam descontroladas. Eu falei, ó, se vocês continuarem desse jeito, eu vou ter que encerrar aqui. Porque não dá para você ver a espiral de conflito crescer e deixar, porque para brigar lá não é o momento, não é a ideia. Entendeu? Então significa que aquelas pessoas não estão ainda preparadas para conversar. Né? Então, assim, é um processo, olha, quem faz com paixão, como eu faço, e não tenho vergonha de dizer isso, é uma coisa, é balsâmico, é maravilhoso. É o crescimento pessoal a cada sessão, sabe? É uma maneira nova de olhar o ser humano, de entender. E quando eu falo isso, não é que eu estou falando, eu sou santa, sou monja, sou não sei o que, não. Sou humana e estou em constante crescimento, constante aprendizado. Mas é uma maravilha a gente poder ver que coisas que a gente às vezes julga como sendo problemas terríveis não são nada perto das dores que tem aí fora, que a gente nem imagina. É verdade. Concordo com você, mesmo porque quando a gente entra também em atendimento, nós terapeutas, muitas vezes a gente está ali triste por um motivo e você vai atender uma pessoa que você fala, meu Deus do céu, meu motivo não é nada, né? Aham. E uma coisa que você falou agora aí, que eu achei interessantíssimo, que também linka, inclusive, com um ritual antigo, ancestral, que é a pessoa notar e não, uma pessoa não interromper a outra, né? Isso, lógico, isso deveria vir de berço, né? Deveria ser ensinado, mas muitas vezes não é, a grande maioria das vezes não é. E existe dentro das técnicas ancestrais de cura e de filosofia de povos nativos, é um ritual que se chama bastão que fala. Esse ritual ele é feito em volta de uma fogueira e as pessoas estão ali em círculo e elas se reúnem para discutir alguma coisa que está acontecendo na tribo, para chegarem num consenso. Então, é o bastão que fala. O que significa isso? Significa existe um bastão ali
que é todo consagrado, tal, à verdade e ao respeito. E as pessoas só podem falar quando o bastão chega até elas, na mão delas. Então, quando elas estão segurando o bastão, aí, então, elas podem falar. Quando elas acabam de falar o que elas têm para falar, elas vão passando aquele bastão. Então, você vê, a caneta aí, no teu caso, ela vem bem no lugar desse bastão, né? Que a gente acha que isso seria o óbvio, mas não é, né? Muitas vezes nós mesmos saímos do sério, né? A gente, você falou, ninguém é santo aqui. Não. Só que a gente procura trazer essa consciência, botar o pé no chão, centrar e falar, peraí, vamos começar de novo, né? Vamos falar de novo. E eu acho incrível esse trabalho, e alguns terapeutas falam, mas o que tem a ver mediação e advocacia com terapia? Por que né, você vai chamar uma advogada para falar num podcast de terapia floral? É por isso, porque existem semelhanças aí incríveis, e tanto você pode colaborar conosco, como nós podemos colaborar com vocês, né? Você me falando coisas ali, acabei de ter um insight aqui, falei, nossa, aquela essência eu vou colocar dentro do Relações, que é o Rio Formosinho. Que legal, gente. Eu vou já comprar essa nova série. É isso aí. E aí, essa nova série. Essa essência, o nome, a frase dessa essência deixa eu ver se eu me lembro aqui a frase que me veio quando eu estava fazendo a coleta dessa essência, né? O julgamento não é para os homens. Para os homens é o entendimento. Olha que legal. Puxa. A frase veio quando eu estava fazendo a coleta, foi uma essência bem importante dentro do sistema Aqua, que deu uma mudada em algumas coisas. E o julgamento ali, ele veio não só nesse julgamento de julgar o que o outro está fazendo, mas nos julgarmos também, né? E julgar isso é ruim ou isso não é ruim, quanto mais a gente consegue ficar no neutro, né? Exato. E aí, vocês, advogados, né, advogadas, quanto mais vocês conseguirem ficar ali no neutro, fazendo com que também tudo que vocês estão absorvendo está entrando de uma maneira que o teu próprio self começa a organizar, buscando um propósito final e uma solução, eu acho incrível. A gente pode colaborar nesse sentido, inclusive com os advogados, com todas as pessoas, né? Certo. Clientes de vocês e tal, enfim. Mas é muito interessante porque tudo acaba se interligando. Exato. E realmente é o que você falou mesmo. A letra fria de uma petição, por mais que o advogado possa escrever bem, nunca vai se igualar a você estar numa sessão ali ouvindo de uma outra forma também, porque os ouvidos são diferentes do ouvido de um juiz, do ouvido de um promotor, né? Que estão ali para fazerem a lei acontecer, por mais que em alguns movimentos, em algumas sessões, em algumas audiências, exista, né, essa humanização um pouquinho, mas acredito que com a mediação vocês estão ajudando muitas e muitas pessoas, e é o que você falou, às vezes 20%, 30% de diálogo aberto, isso é muito melhor do que zero, né? Exatamente. Zero de diálogo. Se você tem 10%, 20%, 30% de diálogo aberto, o caminho pode ser mais fácil, né? Ir para frente. Exatamente. E o princípio da confidencialidade também, porque tudo que é dito ali, se o processo prosseguir, há uma norma que nada do que for mencionado pode sair daquela sala. A única exceção é se houver um crime. Graças a Deus nunca houve nenhum crime, ninguém tentou matar ninguém, pelo menos não nas minhas sessões, graças a Deus. Mas aí não pode sair nada dali. Nem papel, absolutamente nada. E os próprios advogados que estão ali, ou no processo inicial,
ou com o processo interrompido no curso dele para poder fazer a mediação, nada do que for dito ali pode ir numa mediação, numa petição. Ah, fulana falou que, sei lá, qualquer coisa. Não pode ir ali, sair daquelas paredes, sair do hall, daquele ambiente, do local da mediação, realmente. Então, sabe assim, são técnicas e regras que são tão importantes, como você disse, são princípios que deveriam ser basilares, em muitas vezes, mas acaba que não é. Então, a gente vê um processo também de pessoas se respeitando, que às vezes dentro de casa não se respeitavam. Então, ali. Ou por algum gesto dentro de uma mediação, e a gente consegue também conectar o nosso coração com a situação toda que está acontecendo, eu acredito que pode ter grandes saltos, né, quando isso acontece. Eu acredito que na mediação seja assim também, né? Quando você se coloca ali também de coração, eu acredito que as pessoas possam amolecer também mais um pouquinho. Né? Na verdade, é assim, é o doar, é o senso de responsabilidade. Por exemplo, a gente aprende nos cursos que a gente não deve mediar se a gente não estiver bem naquele dia. Então, tem que ter essa responsabilidade, sabe? Tem que ter essa responsabilidade. Embora eu tenha que ser neutra, eu tenha que ser imparcial, eu tenho que ter a responsabilidade de não estar contaminada com as minhas próprias coisas, não estar saindo de uma depressão, não estar saindo de uma virose, uma doença, o que quer que seja, não ter perdido um ente querido, não ter acabado de me separar. Imagina eu, que acabei de me separar, um exemplo, né? Fui traída por determinada pessoa, sofri violência patrimonial e estou lá fazendo a mediação que envolve traição e violência patrimonial. Como é que eu vou ser imparcial? Entendeu? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade mesmo, porque acaba que o envolvimento do nosso coração é assim, é justamente quando a gente assume o papel com a devida liturgia, porque embora seja um processo voluntário e um processo mais assim, mais autônomo, no modo de que não tem aquele regramento, aquela coisa da audiência, daquela, né? Ele é mais despojado, mas ele tem regras e tem responsabilidade também. Então, a gente precisa realmente enxergar justamente como não é a festa da uva, entendeu? Ah, vai ser mediação, tá, se der, tem acordo, pronto, acabou, morreu. Não é assim. Não é assim. A gente tem que ter realmente um preparo e o curso não é, eu falei no começo, o curso são 60 horas de formação, mais 20 horas de estágio voluntário, entendeu? O curso da mediação em Portugal, outro tanto, sabe? É estudo que não para. Não adianta você querer, fiz o curso, agora tá. As técnicas vão vindo, a nomenclatura muda, a comunicação não violenta que eu trouxe para mim e alio muito as minhas mediações, não é? No modo de abordar, na maneira de falar e tal, é uma ferramenta de primeiríssima linha. O saber ler a linguagem corporal é também muito importante. Quer dizer, aquele mediador que simplesmente faz o curso e um abraço, desculpe, mas não vai ser um bom mediador, na maneira como a gente precisa que os mediadores sejam, entendeu? É constante, como tudo, na verdade, que você queira fazer bem feito. Mas são muitas coisas que se complementam a partir do momento que você começa a trilhar o caminho da boa comunicação. E eu te conhecendo, eu sei que você é uma boa mediadora, porque você sempre foi uma boa mediadora na vida. Oh, meu Deus, olha isso, obrigada! Sempre soube conversar, né? E fazer. Eu tenho um depoimento para fazer, assim, que nós nos conhecemos realmente há muitos anos, né? E quando a gente era ali mais adolescente, a gente fazia curso de inglês juntas. Isso. E aí, olha, eu vivia querendo desistir desse curso de inglês. E aí, por sua causa e minha mãe juntas ali, eu não desisti do curso de inglês, fui até ali quase terminar. E isso foi muito bom, tenho que te agradecer por isso, eu não te agradeci ainda. Oh, meu Deus, obrigada. Porque foi a sua insistência ali, que, olha, não, vamos, eu te passo cola se precisar, vamos. Mas, assim, eu sei desse seu dom de realmente
conseguir essa conversa e mediando as coisas, trazendo partes boas daqui, partes boas dali, para ver se chega num consenso, né? E eu penso, aqui falando também com você, me veio muito a questão do Aquapaz, também, o composto Aquapaz é quando a comunicação realmente chegou num ponto que não existe comunicação, só existe espinhos. Uhum. Então, a gente tem essa experiência das partes, no caso, dos clientes, né, que estão assim, começarem a fazer uso do Aquapaz, que é para trazer o quê? Pacificação, primeiro interna. Uhum. E aí, depois, né, nas relações, que isso é tão importante, né? Exato. É o que nos resta, né? As relações, gente. Você sabe que eu costumo dizer, você falando agora do Aquapaz, que a questão da mediação, além de ter todas essas vantagens, Elba, costumo dizer que é um instrumento de pacificação social. A partir do momento que, por exemplo, vamos pensar num condomínio, onde as pessoas coabitam ali, entendeu? Sim. Então tem uma briga de vizinhos, um pingo no ar-condicionado, alguém que lavou a varanda, a água caiu na janela do outro, o carro que abalou aquele outro lá, enfim, qualquer confusão. Você imagina você ter que viver num lugar onde há o conflito. A partir do momento que você consegue, existe uma vertente muito forte, uma corrente muito forte de mediação condominial, você conseguir resolver tudo isso no melhor consenso, com tranquilidade, conversando. Olha que beleza! É sinônimo de paz social, gente. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. As pessoas precisam realmente se aperceber disso, olhar com outros olhares, se informar mais, sabe? Eu tenho me dedicado muito a escrever artigos e dar entrevistas, justamente para isso. Para quem puder ouvir, quem puder ver, quem puder entender, buscar um pouco mais de informação, para ver o quão positivo é para nós. E aí, a partir do momento que nós viramos faróis internos de luz, a gente consegue iluminar o caminho do outro, consequentemente o nosso caminho, e sair com o exército iluminado. Isso é muito bom. Que maravilha! É isso mesmo, é isso mesmo. Olha, eu vou te agradecer de novo o aceite do convite, a participação aqui. Esse canal Aqua Integra, ele tem o propósito de integrar vários conhecimentos, terapias também, e esse conhecimento maravilhoso que é sobre a mediação. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, de estar aqui, e quem sabe a gente encontre um outro tema e posteriormente a gente faça um outro podcast, uma outra live. Eu estou à disposição, adorei falar, você sabe o tanto que eu gosto de falar, ainda mais de coisas que eu sou apaixonada, isso é maravilhoso, e a gente, de uma maneira ou de outra, eu e você, nós temos essa mesma paixão, a paixão pela boa conversa, a paixão pela boa prática, a paixão pela cura, entendeu? Então, assim, isso é maravilhoso, poder compartilhar com alguém que, como você, entende tão bem do seu ofício e que, por meio de tanto estudo que eu sei que você faz, você consegue levar essa bandeira a tantos lugares desse país, é só um prazer e uma honra estar aqui, viu? Nada menos que isso. Obrigada, prazer é meu. Pessoal, então, aqui a gente conversou hoje com a Elba Helena Cardoso de Oliveira Alves, advogada. Nome enorme. Orleans e Bragança, né? E podemos observar e ter mais informações sobre outros assuntos também, né? Para que a gente não fique numa panelinha ali, só porque fala de terapia, tem que falar só de terapia, não, vamos falar de tudo, vamos falar de música depois, quem sabe a gente faça um vídeo depois falando de música. Né? Perfeito! Ó, eu estou à disposição. À disposição. A hora que você quiser, é só me chamar. E viva a tecnologia, porque a gente tem que ver o lado bom de tudo. Então, a pandemia acabou nos aproximando de uma maneira, a humanidade, não é? De uma maneira legal. A Andrea está agora em Bonito, eu estou em Campo Grande. E aí, graças a isso, a gente pôde fazer do nada. Vamos! E aí, estamos aqui. Maravilhoso. Tá bom, Elba. Muito obrigada. Um beijo enorme. Um beijo. E a gente vai marcar essa aí sobre música. Vamos fazer, com certeza. Tem a conexão das músicas com os compostos Aqua, e você também é uma grande entendedora de música. E no próximo
vídeo a gente vai falar disso, tá bom? Falaremos, então. Um beijo grande, te amo. Beijo também, tchau. Tchau, tchau.